Então, o poder da ambiência, dos locais que você se coloca, e é se colocar mesmo, não só onde você nasceu, seja através de livros, seja através de cursos que você compra, esses acessos, esses lugares que você vai, isso é uma virada de chave muito grande para te trazer motivação, para te trazer foco. Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta Podcast. Eu sou a Flávia Erkenhoff, cofundadora do Papo e idealizadora da Moonlight Confeitaria. E tô aqui com minha amiga maravilhosa, Ju, se apresente. Gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, como a Flavinha falou, né? Para quem tá chegando agora, o Papo de Quinta é uma rede de mulheres que visa fomentar o empreendedorismo e liderança feminina. Eu sou a Juliana Zaganelli, sou cofundadora do Papo, tô como presidente do Papo, sou sócia fundadora da Simpler, propriedade intelectual, a gente protege o que você cria. E a gente tá aqui hoje, né, com uma pessoa incrível, super agitada também, igual a gente, né, pra dar uma variada. Bom, estamos aqui com a Lara Martinelli, consultora financeira, palestrante, influenciadora digital e CEO da LM Planejamento Financeiro, uma empresa com o propósito de levar a liberdade para as pessoas através da organização financeira. Lara, obrigada por estar aqui hoje com a gente, um prazer te receber, te ouvir, né, você contar a sua história. Conta pra gente, então, né, quem é você, um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória de vida. Com certeza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Olá para todos vocês que estão por aqui. Eu espero que esse seja um momento muito especial mesmo, que a gente consiga fazer uma troca de informações, porque nós estamos aqui, eu acho que esse é o intuito mesmo do papo. Mulheres empreendedoras, agitadas. A gente olha uma pra cara da outra e fala, não é só aí. A gente passa pelos mesmos problemas que vocês passam. Estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Às vezes eu faço um story falando sobre isso no Instagram e eu falo assim, gente, tô postando aqui, não tô reclamando tanto que eu tô trabalhando, não tô reclamando que eu tô no escritório até essa hora, eu tô só te mostrando que não é só aí. Nós estamos todas juntas. Então é um prazer hoje estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Então conta aí, né? Vamos do início, né? Vamos do início. Porque são muitas porque Lara já esteve com a gente, né? Já tem que lembrar, já esteve com a gente no mês, nos nossos encontros. E aí a gente já sabe um pouco dessa história, mas assim, vamos compartilhar pro mundão. Não, agora. Ela esteve nos encontros e esteve no Papo do Ano, gente. Isso aí. Inclusive, vocês estão de parabéns, Papo tá? do ano. Que evento, já fica aí a recomendação ano que vem. Se já tiver data, já solta essa data, por favor. Porque ainda foi não, incrível. ainda não tem data. Ainda não podemos dar spoiler. Cuidado comigo. Mas vai ter, gente. Save the date aí pro ano que vem, 2024. Mas não me conta se não pode falar, tá? Porque meu marketing que está aqui me acompanhando briga comigo o tempo todo no escritório, porque eu dou spoiler de tudo pra todo mundo. Eu não consigo guardar um segredo lá dentro do escritório. Então não me conte, tá? Só me convide que dá tudo certo. Mas vamos lá, gente. Começando aqui um pouquinho da história. Eu sou formada em Direito. Desde sempre, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de falar pra, assim, dar e vender. Minha mãe até, coitada, quando eu era menor, ela ficava assim, minha filha, tudo bem, né? Eu falava, mamãe, está me ouvindo? Porque não parava de falar. Então eu entrei no Direito justamente por isso, porque eu vi como uma profissão que eu poderia, meu sonho sempre foi ser advogada, eu poderia falar, eu poderia defender as minhas causas e tudo mais. E a gente entra no Direito com esse sonho, né? Exatamente. Eu também sou formada em Direito e eu sei bem como que é essa ideia de você vai lá, vai advogar, vai aprender um monte de prática, como que é o mercado. A gente vê e a gente acha que vai ser... E a gente acha que é aquilo. Eu quero ser a Rachel. Entendeu? A gente olha o Harvey Specter e a gente fala assim, é aquilo ali que eu quero ser. Só que aí depois a gente vai descobrindo no meio do caminho. Que a gente tá no Brasil também. Exatamente, que é um pouquinho diferente. Mas aí eu fiz estágio na época de faculdade. Tudo correu da forma que tinha que correr. E na época eu comecei a namorar. Hoje eu tô casada, né? Eu tô com meu marido já tem 11 anos. Esse ano a gente faz juntos. E aí nessa época eu comecei a namorar com ele. E eu saí do escritório que eu trabalhava. E ele precisava de alguém pra dar uma mãozinha ali, porque ele tinha uma vaga de estagiário aberta no escritório dele. Ele tinha um escritório de seguros e investimentos. Ele já era vinculado a XP Investimentos. E aí ele tinha essa vaga aberta e eu fui. Ele me chamou, vem aqui, amor, só pra cobrir uma pessoa. Quando eu percebi, gente, já tinha outra pessoa que tinha saído e eu já tava assumindo o lugar das duas. E eu já tava assumindo uma outra questão ali dentro da corretora. E eu entrei no comercial da corretora, na venda de seguros. E lá era muito focado em seguro de vida e previdência. Então a gente não fazia muito essa questão de cotação de seguro de carro e tudo mais.
Quando eu entrei nesse ramo, assim, nesse mundo da gestão de riscos, da proteção do cliente, eu fiquei apaixonada. E aí, na metade da faculdade, eu decidi que eu não seguiria o direito. Eu já tinha certeza naquela época. Só que eu fiquei com muito medo de fazer essa mudança. Pelo que as pessoas iam falar, medo do futuro, medo do que eu ia falar, como que eu ia falar aquilo com os meus pais, porque eu sei que esse é um medo que muitas pessoas sentem. Se não é com os pais, se é às vezes com o companheiro, com a companheira, que você olha e você fala assim, cara, vou mudar toda a jornada. Aí eu lembro que eu fiquei um tempão, assim, enrolando pra poder falar com os meus pais, com medo do que eles iam falar. E aí, quando a minha mãe, eu realmente, assim, finalmente tomei a decisão e falei com ela, a minha mãe virou pra mim e falou assim, meu amor, eu quero que você seja feliz. Você pode fazer o que você quiser, mas faltam 2 anos pra você terminar a faculdade. Você pode fazer o que você quiser depois que você terminar a faculdade. Aí eu fiquei assim, tá bom, mamãe, querida. E terminei a faculdade, fui levando as duas coisas ao mesmo tempo. Só que assim, no meio da faculdade, eu já dava muito mais atenção e foco pro meu trabalho do que pra faculdade. Então eu finalizei, fiz tudo que tinha que fazer, formei. Eu falo que são ciclos, né? São sim. Venci aquele ciclo, me formei de beca, tudo. Fui na formatura, fiz. Só que aí eu já tava muito bem colocada dentro da corretora. E aí nessa época, eu já tinha assumido uma outra parte, que além do comercial, eu tava também um pouco na diretoria ali, na coordenação da corretora. E aconteceu uma situação, que a empresa de investimentos fez uma fusão e veio pra Vitória. Nisso, eu tive que mudar pra Vitória, porque eu trabalhava ali toda nessa parte da empresa, e eu tava com um casamento marcado. Então, mudei já, a gente casou no civil. Hein? Casamento, trabalho. Só que qual foi o grande problema pra mim? E aqui que é o ponto, resumidamente, né, até aqui, mas aqui que é o ponto que eu quero falar com as pessoas, porque é isso que normalmente acontece. Geralmente, a gente vai ter uma mudança muito grande na vida pela dor ou pelo amor. Uma das duas coisas que vão acontecer. No meu caso, foi na dor. E foi aqui que a consultoria financeira surgiu na minha vida. Eu já trabalhava no mercado financeiro, só que quando a gente teve que mudar pra cá, eu ainda trabalhava em Colatina, porque eu sou de Colatina. Alguém da terrinha aí, eu sou de Colatina, tá? Ó. Mas eu morava aqui com meu marido, era recém-casada, e eu tinha que ficar indo pra lá toda semana. Então, isso pra mim foi muito ruim. Desgastante. Foi muito desgastante, tanto pro início do meu casamento, porque você acaba de casar, você não tem uma rotina com seu marido. Então isso pra mim, assim, foi o meu ponto de mudança principal. Foi aí que eu comecei num propósito, porque às vezes a gente olha assim, não sente identificação mais no que a gente faz naquele momento da vida. E aí fica assim, não, eu tenho que continuar aqui, porque eu nasci já escolhi, síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim. Sim, crescer assim, né? Eu vou viver pra sempre assim. E eu gostava do mercado financeiro, eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo, só que não era daquela forma. E aí, como que surgiu tudo isso? Eu comecei um propósito com Deus. Comecei um propósito na igreja, um livro, fica até a recomendação desse livro. Ele é incrível, Uma Vida com Propósitos. A gente começou a ler, é um capítulo por dia, são 42 dias. Vou ter anotado. E aí lendo... Não, ele é sensacional. Lendo esse livro, você começa a ficar ligada nas coisas que acontecem. Porque uma coisa que eu vejo que acontece muito também é que a gente vive no automático. Então, às vezes, tem uma resposta que você tanto pediu a Deus aqui, só que você tá tão no automático da sua vida que você vai passando... você não enxerga. Você não enxerga. É o caso do olho do furacão, né? Você tá ali dentro, você não tá conseguindo ver nada, né? Você não enxerga você não consegue a solução. Ver. Exatamente. E foi aí que numa reunião de previdência privada, porque a gente já trabalhava com isso na empresa, uma cliente, ela olhou pra mim e falou assim, gente, do nada, eu lembro como se fosse hoje, isso foi em 2019. Eu tava fazendo uns cálculos pra ela de como que ela vai reduzir o pagamento de imposto de renda e tudo mais. Aí ela olhou pra mim assim, Lara, como que você se organiza financeiramente? Aí eu olhei pra cara dela, uso um aplicativo. Aí ela, como assim? E como é que o aplicativo surgiu na minha vida? Quando eu comecei a ganhar dinheiro lá atrás, quando eu fui contratada na corretora, eu ganhava R$1.000 por mês. E meu cartão universitário do Cicobi, aquele cartão que eles liberam pra gente daquele jeito, com aquele limite, a gente não sabe nem o que é data de vencimento, data de fechamento. Foi liberado aquele cartão pra mim. Eu ganhava R$1.000, minha fatura dava o quê? 800. Eu não tinha quase despesa, só que tudo ia pra pagar minha fatura do cartão de crédito. Tudo ia. Eu olhava pra aquilo e falava, gente, não tá certo. Só que o que eu culpava? Eu ganho pouco. Eu ganho R$1.000. Com R$1.000 as pessoas não se organizam. As pessoas se organizam ganhando mais. Só que aí, quando eu assumi o comercial da corretora lá atrás, eu passei a ganhar comissão. E aí o meu salário de 1.000, já chegou um mês que foi pra 3.000.
Nisso que o meu salário foi pra 3 mil, eu falei assim, cara, peraí. Minha fatura também subiu. De acordo que eu ganhava mais, eu gastava mais. E essas coisas, elas iam acontecendo ali. E eu parava e falava assim, gente, peraí. Eu tô vivendo uma vida de pagadores de boletos, que é grande parte da minha audiência hoje, que fala comigo ali no Instagram. Lara, socorro, eu sou um pagador de boletos. E eu vivi isso na minha pele. Eu achava que mais dinheiro era a solução pro meu problema financeiro, mas não era. Faltava organização. Só que quando eu fui buscar essa organização, isso lá atrás, antes da consultoria surgir na minha vida, eu entrei na internet e procurei cursos de organização financeira. E a forma que as pessoas ensinam, até hoje, pasmem, mas até hoje, se vocês procurarem na internet, lógico, se vocês acharem Lara Martinelli, vocês já podem, entendeu? Comprar o que tiver lá, porque vai ser diferente. Mas o que a gente achava eram planilhas mirabolantes, caderninhos, as pessoas mandando você guardar notinha, chegar em casa, lançar na planilha e tudo, e aquele caos. E, gente, no início, que eu queria mudança, eu até tava motivada. Eu até queria. Só que depois, a vida é muito corrida. A vida é muito dinâmica. Não dá tempo da gente ficar lançando cada notinha, cada coisa, uma vez por dia, uma vez por semana. E aí, eu criei uma forma de eu me organizar. E quando essa cliente me fez essa pergunta, como que você se organiza financeiramente? Eu percebi que eu não tinha criado uma fórmula. Uma forma de eu me organizar. Eu tinha criado um método. Uma metodologia. Só que ela me pediu pra eu ensinar ela. Como é que eu ia fazer isso? E esse é outro medo que muita gente tem. Você sabe que você tem um negócio que pode dar certo, só que a gente não sabe como fazer. Como é que eu ia começar a dar consultoria financeira, gente? Não tinha noção. Aí, o que eu fiz? Aqui é a dica de milhões, tá? Modele outras pessoas. Não sei se vocês já viram aquele livro Roubo como Artista. Fala muito sobre isso. Que eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia como eu ia cobrar. Hoje, senhora, minha sócia, que também é o marketing, que está aqui com a gente. Na época, ela era só minha cunhada, que ela é irmã do meu marido. E aí, ela era minha cunhada, a gente nem trabalhava juntas, assim. Aí eu falei assim, Jaque, preciso começar a fazer uma consultoria financeira. Como que eu cobro pra isso? Faz o seguinte pra mim. Achei uma empresa lá do sei aonde, do sul, que fazia consultoria financeira. Eu falei, entra em contato com eles, fala que você quer fazer uma consultoria financeira e descobre como que é o processo. Ela entrou, pegou o PDF, aí me mandou. Aí eu lembro que eles cobravam assim, R$750 pra 2 meses. Poxa, eu tava começando, cobrei 500. Foi assim que e assim que a consultora financeira ensinou a fazer um cálculo de hora. Não, gente, não façam isso, tá? Mas aí, eu cobrei R$500 pra fazer esses 2 meses de consultoria dela, só que eu não tinha noção. Só que quando você tá ouvindo a voz de Deus e você está realmente seguindo o seu propósito, as coisas elas vão aparecendo. Vai fluindo, né? Sem brincadeira. Uma pessoa simplesmente entrou em contato comigo. Oi, Lara, nós somos uma certificadora de planejadores financeiros. Nós não estamos com vagas abertas, mas tá aqui um cupom de desconto de R$500 pra você participar do nosso curso. Eu lembro que na época o curso era R$5.000. Eles me deram um cupom de desconto de R$500, eu paguei R$4.500. Entrei, nem sabia quem eles eram. As coisas simplesmente foram acontecendo dessa forma. Mas aqui que é o grande aprendizado disso tudo, lá falando do início, né? É que eu tava me movimentando. Às vezes, eu vejo muita gente que tá insatisfeito, como eu tava lá atrás, quando eu Nossa, eu lembro quando eu acordava pra ir pra Colatina, gente. Eu amo Colatina. Só que quando eu acordava pra sair da minha casa, pra deixar o meu marido... Nossa, eu lembro como era ruim pra mim. Eu tava muito incomodada. E eu sei que tem muita gente que hoje tá vivendo esse incômodo, mas não faz nada pra se movimentar, não procura. Vamos combinar que só reclama. E como reclama na internet também, exatamente. Né? Não, a internet hoje em dia... Virou a terra sem lei. Não, e exatamente o que você falou é muito importante, assim. Eu acho que, principalmente... Por exemplo, no caso aí, né, dentro da sua história, você estava na faculdade, estava acontecendo muita coisa dentro da sua vida. Você estava já se movimentando durante a faculdade. Então, é uma coisa também para se pensar. Porque muita gente está dentro da faculdade, está lá estudando e tal, fazendo alguns estágios que não são correspondentes à profissão que você vai ter, de fato. Porque você está ali só cara crachá e não está conseguindo ver na prática, né? Precificação, business plan, benchmark, como que são as coisas, como que tá o mercado, o que você... Experimentando. Exatamente. Então, a gente se colocar nesse ponto de experimentar as coisas é muito importante também, né? Abre o leque, né? A gente tá no direito.
no direito só tem como fazer concurso, ser advogado, ser professor, fazer isso, fazer aquilo. Umas coisas muito robóticas. E não é assim, o direito é muito maior do que isso. Você pode fazer tudo. Hoje, eu uso muita coisa que eu aprendi na faculdade. Porque como planejadora financeira, eu também faço toda a parte de planejamento sucessório, planejamento tributário. Todas essas aulas eu tive na faculdade também. Então, hoje em dia, mesmo com uma profissão que você entra... eu entrei aqui pra fazer faculdade de Direito, eu quero ser planejador financeiro, que é diferente, né? O consultor financeiro, ele cuida muito só ali da conta, do que entra e sai. O planejador já faz todo esse planejamento de vida. Sim. Então, às vezes... eu entrei no Direito pra ser um planejador financeiro? Não, as pessoas não pensam nisso, só que te abre esse leque. E é isso, de você experimentar, de você testar. Às vezes vai errar, só que aí não pode desistir. Testa, vai, faz, não faz. Aí eu percebi nesse início que eu comecei a dar as consultorias exatamente isso. Porque eu criei uma metodologia. Minha primeira cliente, eu brinco que é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. Foi simples, gente. Foi simples. Tudo que eu falava, ela fazia. Foi maravilhoso. Meu segundo cliente, tudo que eu falava, ele fazia o contrário. Não tinha disciplina, não conseguia. Aí eu me vi assim, falei... Gente, o que eu vou arrumar com essa pessoa? Foi aí que eu percebi que falar de dinheiro, você prestar uma consultoria financeira, um planejamento financeiro real, que vai mudar a vida da pessoa, não é só você falar do que entra e sai da conta. É comportamento, dinheiro emocional. A gente gasta por ansiedade, a gente gasta por felicidade, a gente gasta dinheiro por emoções. São emoções, porque você gasta porque você quer viver uma experiência, você gasta por alguma outra questão. É um novo olhar para a relação com o dinheiro, né? Exatamente. Como que você enxerga o dinheiro? E falar de dinheiro, né? Falar sobre planejamento financeiro é extremamente importante. Muito. Porque é isso que dá autonomia. Pra gente poder fazer e gastar da forma como a gente quer gastar. Com certeza. Né? Então, falar sobre isso a gente sente muito lá no papo, né? Que, enfim, a gente conversa bastante sobre autoconhecimento, sobre gestão, sobre tudo, mas a ponta do planejamento financeiro tinha que ser a primeira de tudo. E em todas as faculdades, inclusive. Você começar uma coisa... a vida falando sobre planejamento financeiro. Amiga, eu não acho nem na faculdade. Eu acho que isso até, devia ser educação básica, educação sabe? Porque, básica. assim, lidar com dinheiro, todo mundo vai ter que lidar. E aí, você sai até da escola sem você saber fazer um imposto de renda, sem você saber o que Sem você saber o que é. Você não sabe nem o que é boleto, então, né? assim... Gente, eu não sei vocês, mas quando me entregaram um cartão universitário do Cicobi lá atrás, eu não sabia o que era data de fechamento. Eu não sabia. E eu, pasme, mas eu tenho clientes de mais de 30 anos até hoje que quando eu pergunto qual a data de fechamento, mas fechamento é o quê? Aí eu falo assim, o que aparece lá no cartão melhor dia pra compra? Dia 13. Então, é o dia 12 a data de fechamento. É um dia antes do melhor dia pra compra. Mas por quê? Porque a gente é ensinado sobre tanta coisa. Eu não sei vocês, assim, não sei nem se eu poderia falar isso, mas a verdade é, até hoje eu não usei a fórmula de Bhaskara, gente. Entendeu? Só que o imposto de renda é uma coisa que você vai ter um momento na sua vida que você vai ter que fazer. Esse planejamento financeiro, a gente aprende... E eu vivi isso na pele porque eu aprendi a fazer dinheiro. Eu sabia fazer o meu trabalho, atender um cliente muito bem. Só que aí meu salário chegou. E aí? Como é que eu vou gastar esse dinheiro? O que eu preciso fazer? Se alguém tivesse me falado lá atrás que era só eu reservar 10% da minha renda para eu começar a fazer alguns investimentos, era só eu reservar lá no início. Se eu tivesse feito tudo isso desde lá atrás, olha como tudo fica muito mais fácil. O poder do dinheiro no tempo é uma crescente exponencial. Porque existem os juros compostos. Então, quanto antes a gente começa a pensar nessa questão de investimentos, quanto antes você começa a pensar em o que você vai fazer com o seu dinheiro, em organizar o seu dinheiro, mais fácil vai ser para você chegar lá. É difícil? Pode até ser difícil, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa. É um hábito também, né? É um hábito. De você estar ali todo dia, alimentando, olhando, né? Olhando para aquilo. É aquilo que você falou. Você tá no automático, você tá fazendo um monte de coisa, você tá querendo executar. Sai um pouco da operação, vai pro planejamento, seja ele financeiro, seja ele, né, em relação à estratégia da empresa, porque isso também tá dentro da estratégia. Com certeza. Né? Eu percebo que lá atrás, quando tudo isso aconteceu, eu comecei todo o negócio no Instagram. Então eu ia te perguntar agora a relação, né? Como que foi essa transição aí da consultoria para a parte de influenciadora digital? Como que você migrou e trabalha junto, né, com os dois? Eu atendi pouquíssimas pessoas, assim, que eu conhecia, que eu oferecia, aí uma pessoa foi levando a outra. E eu simplesmente, isso foi em eu tive essa reunião com essa cliente em outubro de 2019.
Quando ia chegar dezembro de 2019, eu gravei meu primeiro vídeo pro Instagram. Eu já produzia algum conteúdo em relação à corretora, mas era muito no perfil para a corretora. Eu até tinha uns vídeos, eu tenho um vídeo, gente, falando sobre previdência privada. Eu tô assim, ó. Olá, hoje nós vamos falar sobre a diferença de uma previdência privada. É a prática que vai vindo com o tempo. Aí eu já produzia algumas coisas, mas nada... Eu compartilhava muito meu lifestyle no Instagram. Como eu ficava nessa doideira de estrada, eu compartilhava muito isso com as pessoas. Como que eu fazia a organização alimentar da minha casa pra eu dar conta. Porque no meio disso tudo eu ainda fazia muita dieta, ainda treinava todos os dias, ainda tinha toda essa vida, assim, fitness. Então eu tenho seguidores, que eu chamo minhas seguidoras carinhosamente de minhas amigas. Eu tenho seguidoras que estão comigo desde essa época antes de eu casar. E elas lembram de toda essa fase, que aí eu ficava metade da semana aqui, metade da semana lá e tudo mais. Quando a consultoria surgiu na minha vida, e eu atendi o primeiro cliente, atendi o segundo cliente, fui fazendo umas mudanças e deu certo, eu falei, como que eu vou fazer pra eu chegar em mais pessoas? E hoje, a gente tem uma ferramenta maravilhosa. Sim. Que é o telefone. Então, gravei um vídeo. Eu lembro que eu demorei horas e horas pra gravar o primeiro vídeo. Depois eu editei no CapCut. CapCut não, que nem existia CapCut na época, era InShot. InShot eu editei, eu mesma editei. Aí eu lembro que era um sábado ou um domingo à noite, não me lembro, era um final de semana. Tava pronto o vídeo. Aí eu queria postar, só que eu tava morrendo de vergonha do que as pessoas iam falar. Porque o vídeo, basicamente, eu tenho esse vídeo até hoje, eu posto ele de vez em quando, pra falar com as pessoas a diferença, né, que o tempo faz. E aí eu tava com esse vídeo pronto, aí eu cheguei e falei assim, não vou postar. Vergonha das pessoas que não estão nem aí pra gente. Vergonha das pessoas que nem lembram. Nem lembram de nada. Da gente. Mas eu tava morrendo de vergonha. Com vergonha do que as pessoas iam falar. Com vergonha se isso ia dar certo ou não. E depois, se não desse certo, eu ia ter que voltar atrás e falar que tudo mudou. E eu vejo que muita gente deixa de agir pelo medo do que as outras pessoas vão falar. E esse é o problema do medo, né? Uma coisa é o medo que te impede de fazer coisas ali arriscadas e tudo mais. A outra coisa é quando o medo te pede de movimentar, de fazer você agir. Eu não ia postar. Paralisa, né? Eu não ia postar. Aí eu peguei o vídeo assim e tal. Aí o meu marido, a gente já era casado na época, né? Ele pegou e falou assim, posta. Aí ele pegou meu celular, ele já estava pronto. Postou. Aí na hora que eu vi que postou, sabe, eu postei e saí correndo? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu postei, saí correndo. Postei, larguei o celular de canto e fui assistir uma série. Eu lembro que era 40 minutos que dava série na Netflix e tal. Quando eu voltei, tava cheio de comentário das pessoas falando, ai, que massa, isso aí. A galera compartilhando o meu vídeo e tudo mais, porque eu fiz um vídeo falando que eu ia falar sobre finanças, mas dando os primeiros passos pra você poder organizar suas finanças pra 2020, né? Isso antes da pandemia. Lembra disso? Aí meu direct começou a vir muito. E aqui, vamos falar um pouco de empreendedorismo. O que as pessoas fazem? Você tá muito insatisfeito com uma coisa, seu trabalho, com aquilo que você tá fazendo. Você descobre alguma coisa que vai fazer uma diferença na sua vida. Então, o que eu vou fazer? Vamos começar um negócio com cheque especial. Flávia Augusto começou assim? Por que eu não posso começar? Vamos, larga emprego, não tô nem aí. Tem reserva? Não tem reserva, mas vambora e vamos fazer assim. E eu, como consultora e na minha vida pessoal, eu não romantizo o empreendedorismo. Não romantizo. Porque grandes sonhos podem virar pesadelos se você não se planeja direito. O que eu fiz? Eu tinha o meu trabalho depois do trabalho. Eu trabalhava de 9 às 19, mais ou menos, na corretora. Continuei trabalhando. Colatina, Vitória, daquele jeito, do mesmo jeito. E à noite eu atendia. Então eu ficava até 11 horas da noite, meia-noite, fazendo contrato, fazendo o atendimento do cliente. Atendia sábado e domingo direto. Foi uma época assim que eu atendi muito e ia postando vídeo na internet. Hoje as pessoas vêm lá no escritório, eu tenho câmera, equipe de marketing, tudo. Só que era eu, um tripé que nem era meu, e uma luz que nem era minha, que era a luz do escritório, e o fone de ouvido como microfone. E eu gravava os vídeos, 3 dicas pra você comprar suas blusinhas no Natal. 3 dicas pra não sei o que, tal. Sabia editar? Não sabia. Quanto mais dinheiro eu ia fazendo na corretora, na consultoria, mais eu vivia com o meu salário normal, meu salário que eu já vivi e tudo mais, e todo o dinheiro que eu ganhava mais, eu investi em mim. Então eu comprei curso de edição de vídeo, eu comprei curso de gravação de vídeo, eu ia comprando vários cursos e fazendo pra eu aprender a fazer as coisas. Era eu presa. E você percebeu suando, né? Não simplesmente fazendo acontecer sem
tá ali também se alimentando de conteúdos que seriam importantes até pra sua trajetória. Exatamente. Eu acho que é importante frisar. Então, que você tinha o seu fixo, que era o que você se organizava na sua vida. E aí, na consultoria, que era como se você tivesse o extra, né? Que era depois do seu horário comercial. Isso que aí. era esse valor que você investia e aí foi investindo em você pra ter hoje o que é a Lari Com Martinez. certeza. Tá vendo, né, gente? a Olha, ela dica? trabalhava longe, fiquei colatina, querendo ou não. São 2 horas e pouco de estrada. Às vezes até 3, né? Depende do Pareciga. Depende do Pareciga. Você fazia consultoria à noite e ainda investia em você com curso. O único pratinho que caiu nessa época foi o pratinho da Fitnância. Ah, mas algum tem que Entendeu? cair, Lara. Esse Então, caiu, a gente mas fala sobre algum isso tem que porque cair. tem momentos que a gente precisa... E a gente precisa. Eu acho que não vai estar esse equilíbrio sempre. Eu A defendo. gente vai estar aqui, ó. Uma hora a gente precisa mais Eu disso. defendo muito. outra. Aqui nisso tudo que a gente falou, vem 3 princípios que eu defendo muito nos meus atendimentos para os meus clientes e alunos. O primeiro deles é o viva degraus abaixo do seu padrão de vida. Se você hoje ganha 5 mil reais e pode viver com 5 mil, escolha viver com 3.500. Escolha viver com 4 mil. E com essa diferença, a gente vem para o segundo princípio. Invista em você. Eu sei que muitos educadores financeiros, e vocês ouvem muito isso, de que pega 100 reais e coloca no Tesouro Direto. Pega 100 reais e coloca no Tesouro Direto. Isso pode te enriquecer, mas vai demorar muito. Sabe o que vai te enriquecer de uma forma muito mais rápida? O conhecimento que você pode adquirir investindo em você. Então, quais são os cursos, quais são os livros que você pode comprar, que eles vão potencializar o seu trabalho, que eles vão fazer você conseguir atender mais clientes, que eles vão fazer você conseguir ter um novo negócio. Esse é o ponto que a gente tem que pensar. E aí a gente vem para um terceiro princípio que eu ensino muito para as pessoas, que é o desequilíbrio consciente. Eu acredito que resultados exponenciais acontecem no desequilíbrio. Não tem como a gente querer viver uma vida equilibrada, maravilhosa Não e tudo dá. mais e ter um resultado exponencial. Pra viver na vida nota 7, pra viver na média, dá. Até dá. Você equilibra aqui, aí tá um pouquinho na dieta, a dieta mais ou menos, tá um pouquinho aqui. Mas pro resultado exponencial é desequilíbrio, mas ele tem que ser consciente. Por quê? Senão a gente perde a mão. Senão daqui a pouco a gente tá rica, lindas, milionárias, só que a gente tá sem família, sem saúde. Então, saiba o que são as suas prioridades. Hoje, minhas prioridades: saúde, Deus em primeiro lugar, minha família e minha saúde. E por que a minha saúde é tão importante? Porque sem a minha saúde, eu não consigo cuidar da minha família. Eu não consigo ter tempo com São meu os marido. pilares, né? Quais são os pilares que eu preciso pra sustentar o que eu quero desenvolver, né? Isso aí. Eu acredito que em todas as áreas da vida, nós temos 4 pilares. Inclusive, nós estamos hoje com as vagas rolando, né? As vagas já estão fechadas, mas nós temos um desafio, que eu criei esse desafio exatamente por acreditar tanto nisso. O desafio 21 dias, que é o desafio Despertar da Abundância. O que é o desafio Despertar da Abundância? São 21 dias de novos hábitos em 4 áreas da vida. Finanças, lógico. Saúde, trabalho e essa questão assim que você olha para espiritualidade. Porque eu acredito que se essas 4 áreas elas estão funcionando, o seu casamento vai melhorar, a sua relação com seus filhos vai melhorar. Ela impacta nas outras. Impactam em todas as outras. São áreas que vão trazer assim aquele hábito angular que vai chegar nessas outras questões. Então, nessa época, voltando quando eu comecei a consultoria, eu comecei sem estar pronta. Eu fui fazendo, aí a cada cliente que eu ia atendendo, eu fui aprendendo, eu vi, não, peraí, tá faltando isso aqui. No próximo eu posso incluir essa outra coisa. Fui criando tudo isso e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o meu plano, minha meta de 2020 era trabalhar no meu trabalho fixo, né? Até o final de 2020. Com isso, nisso eu ia juntando uma reserva de emergência. Pra quando eu pedisse demissão, se eu não tive nenhum cliente nos próximos 6 meses, não tem problema, eu tenho reserva pra isso. É por isso que não se pode romantizar o empreendedorismo. É exatamente esse plano que você tem que fazer. Veio a pandemia, mudou tudo. Porque na hora da pandemia, as pessoas viram a necessidade de uma reserva de emergência, de um planejamento financeiro, um consultório fechado. O que o médico faz? E ninguém sabia de nada. Ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo que isso ia durar. Meu direct, gente, lotou de gente querendo consultoria. Minha agenda lotou. Eu não dava conta de atender todas as pessoas. Foi aí que eu tomei a decisão de pedir demissão. Então, eu tomei a decisão de pedir demissão. Foi muito difícil. Eu lembro que meu último dia de trabalho foi o dia 30 de abril de 2020. No dia 1º de maio,
Eu lembro que eu acordei, assim, o dia do trabalho, né? Então, eu lembro que eu acordei e eu tava desesperada, chorando muito. Desesperada, vocês é com medo mesmo que a gente vai, gente, né? Ai. Aí eu lembro que meu marido tava comigo, ele falou assim, amor, calma. Você tem reserva? Se não der nenhum cliente... O que você tá com medo? E era medo de dar errado, medo do que as pessoas iam falar. Eram muitos medos que eu tinha. Só que foi a melhor decisão que eu tomei. São os fantasminhas, né? Que ficam atrás da gente. O Paulo Vieira, ele fala muito que são as frangas. Que é a vozinha que tá aqui, do lado, o tempo todo falando, você não vai dar conta, você não vai conseguir. E é isso que a gente pensa mesmo. O medo de ser uma decepção. Porque, poxa vida, eu tava lá no direito, aí eu resolvi mudar pra corretora, agora eu tô querendo mudar de novo pra consultoria. Será que é isso? Graças a Deus era isso. E aí as coisas foram crescendo, só que na pandemia, muitos clientes, foi aí que eu fui pro online. Eu já produzia conteúdo, todos os meus clientes, assim, grande maioria veio do Instagram. Só que o meu primeiro curso online eu fiz em 2020. E eu simplesmente peguei a minha metodologia, eu gravei no celular, fiquei até 3 horas eu fiz uma maquiagem. Foi a única coisa que eu gastei pra fazer esse lançamento. Fiz uma maquiagem, porque eu sabia que eu ia ficar até 3 horas da manhã gravando. Coloquei um tripé na minha casa, gravei todos os cursos. Lembra que eu tinha feito o curso de edição de vídeo? Editei todos os cursos, subi todos os cursos na Hotmart, tudo sozinho. Meu marido, ele olhava, ele passava por mim assim, que ele ia dormir, eu tava trabalhando. Ele acordava, eu já tava trabalhando de novo. Ele olhava pra mim e falava assim, você é doida, menina. Meu amor, você vai surtar. Eu falei, me deixa, eu vou fazer acontecer. Fui, gravei tudo, subi na Hotmart. Aí, eu não tinha curso de lançamento. Eu não tinha como pagar, que na época... Hoje em dia, você compra por R$900. Um curso de lançamento na internet, de curso. Naquela época, só tinha o Érico Rocha, que era R$7 mil o curso dele. Eu não tinha esse dinheiro pra poder pagar ali. O que eu fiz? Eu vi o que as pessoas estavam fazendo novamente. Modelar. Aí eu vi que naquela época, as pessoas faziam 7 lives de lançamento. Eram 7 lives e no final elas abriam um carrinho de alguma coisa. Eu falei, vou fazer igual. Aí eu peguei os banners que eu seguia, as pessoas, os e-mails que elas mandavam, modelava, mudava a copy pro que eu ia usar e eu mesma. Mandava e-mail por e-mail, fazia tudo. Subi tudo na Hotmart e aí na sexta-feira eu ia abrir o carrinho na segunda-feira à noite. Aí sexta-feira, depois de uma semana inteira, virada à noite e tal, eu respirei. Ai, deu tudo certo agora. Aí chega um e-mail da Hotmart. Olá, o seu produto digital tem 3 dias úteis para ser liberado. Eu ia abrir o carrinho no próximo dia útil. Na segunda-feira. E já no Instagram eu já tava fazendo live há uma semana. Como é que eu ia chegar na live de segunda-feira, que era o dia da abertura de carrinho, e falar, gente, então... Não vai ser hoje. Não vai tá dando. Nossa, entendeu? Como que eu ia fazer isso, gente? Aí eu despenquei. Chorava. Aí veio um número, 33, me ligou. E a Hotmart, que é a plataforma, é lá de BH. DDD 33, olá, Lara, tudo bem? Eu sou fulana da Hotmart. Tô te ligando porque eu acabei de ver que você subiu o seu produto e tal. Moça, mas você vai meu produto? Não, fica tranquila, eu vou liberar agora pra você. Aí eu, graças a Deus. Aí eu consegui fazer, se eu não me engano, 40 alunos. Nossa, nesse primeiro lançamento. Inclusive, a senhora, minha sócia, virou minha aluna nesse primeiro lançamento, fez meu primeiro curso. Foi aí que ela começou a ver toda a mudança na vida dela acontecendo. E aí, as coisas foram crescendo de pouquinho em pouquinho. Ainda estava no home office da minha casa. Com o tempo, eu fui sentindo a necessidade de trazer mais soluções para o meu cliente. Sempre o crescimento da LM, que aí eu saí de Lara Martinelli Consultora, tive que fazer todo um rebranding para LM Planejamento Financeiro. E o crescimento da LM, ele aconteceu de acordo com a necessidade dos meus clientes, dos meus alunos. Tudo foi assim. Então, eu contratei minha primeira funcionária, ainda de home office. E aí, eu senti a necessidade de ir para o espaço físico. Porque eu precisava ter mais gente. Eu acredito muito nesse trabalho com as pessoas. Eu sou linha Thales Gomes. Lá no escritório, o horário de trabalho ali é híbrido. É importante. Não, é híbrido. Segunda a sexta no escritório, final de semana em casa, entendeu? É 24/7 lá no escritório. Lá no escritório não tem essa questão de... Eu não acredito, pro meu negócio, lógico, nessa questão ali de ficar de home office e tudo mais. Eu preciso de ter as pessoas ali. Então, a gente comprou a sala, tinha 6 lugares de trabalho na sala, isso em 2021. E aí, eu olhava e falava assim, gente, quando que eu vou encher esses 6 lugares? E aqui um outro ponto muito importante é que o crescimento da LM, ele não se deu com fluxo de caixa.
Às vezes as pessoas olham esse crescimento tão grande e acham que eu fiz um número X de consultorias e fiz um número Y de gastos e com essa diferença eu tô crescendo. Não, o crescimento da LM tão rápido ele aconteceu com o dinheiro da minha pessoa física. É por isso que eu sempre falo com os meus clientes que se você quer ter uma PJ forte, o seu CPF precisa ser forte. Você primeiro precisa organizar as finanças da sua pessoa física para depois você ter dinheiro para poder investir na sua empresa, para poder crescer o seu negócio. Porque primeiro a sua empresa vai ficar rica e depois o empresário vai ficar. Então, nesse processo, minhas finanças sempre foram 100% separadas da empresa. Eu sempre tive salário. Isso é muito importante, hein, gente? Sempre tive salário desde o dia 1. Eu fiz X mil reais de consultoria. Eu lembro que quando eu fiz meus primeiros 20 mil reais, eu achei que eu tava milionário, que eu não precisava mais dar conta de... Ô, dó, gente. Eu achei que eu tava, assim, no auge. E aí, eu sempre tive salário. Sempre tive, de tempos em tempos eu fazia umas retiradas, mas sempre investindo na empresa, sempre fazendo tudo isso. E aí eu convidei a minha sócia para ser, resumindo na história, convidei minha sócia, minha cunhada para ser minha sócia. Por quê? Isso aqui é um outro ponto. Sozinho, você pode até chegar em algum lugar, mas quando você tá junto com as pessoas certas, você vai chegar muito mais longe e muito mais rápido. Muito mais rápido. Hoje, o crescimento da LM, ele só acontece porque não é a Lara. Não é só a Lara. A Lara, ela olha para um lado da empresa. Mas toda a parte, se vocês entrarem nas minhas redes sociais, lara.martinelli, inclusive, já podem me seguir aí. Mas se vocês olharem todos os vídeos, tudo que acontece, hoje eu só sento e gravo. Eu só sento e gravo. A copy tá pronta, a edição do vídeo ela é feita. Isso nada passa por mim mais. Hoje. Já passou muito, eu já fiz tudo sozinha. Só que pro crescimento que a gente tem de visão da empresa... eu não consigo sozinha. E aí, o que é o ponto aqui? É a gente dividir pra multiplicar. Que isso eu sei que é uma dor e muita gente não consegue fazer isso, muitas vezes pelo ego. Pelo ego. Porque quer olhar e falar assim, não, olha tudo isso aqui, a LM. Meu. Tudo é meu, tudo sou eu. Que tudo nada. Se não fosse a Luísa, a Lívia, a Rafaela, todos os dias ali, a Jaque comandando tudo, a gente não teria esse crescimento. A gente bateu uma meta muito grande, na verdade nem era meta, era a metona que a gente tinha pra esse ano. Na hora que eu fui olhar o faturamento da empresa esse ano, eu olhei, aí eu vi lá, dos últimos 12 meses, eu falei, gente, tá errado. Eu olhei, sem brincadeira, gente, olha só. Eu olhei lançamento por lançamento, porque eu falei, o financeiro fez alguma coisa errado. Porque não tem como a gente ter faturado isso tudo esse ano. E tava tudo certo. Tava certo. Mas o que foi isso? Foi um trabalho de equipe. Esse crescimento, ele só se deu nesses últimos dias porque eu tenho time. A gente não consegue crescer se não tiver time. O que faz o crescimento da empresa, se você quer sair de ali, profissional liberal, né, que foi o que eu saí, para empresário, o que vai fazer esse crescimento é o time. Não, e você reconhecer as falhas, né? Os problemas que você tem ali. Com porque certeza. tem coisas que, por exemplo, eu não dou conta. Vamos supor, eu dou conta, eu sou muito boa no comercial, mas eu sou péssima no financeiro. Poxa, se eu sou péssima no financeiro, primeiro, eu tenho que investir em mim. Com certeza. Pra poder entender um pouco do financeiro. Mas na outra ponta, eu tenho que ter alguém que saiba mesmo trabalhar com o financeiro pra poder me ajudar a alavancar. Isso é até uma questão de produtividade. Se você me colocar pra você escrever um texto, pra eu escrever um texto criativo e tal, eu vou fazer. Eu vou fazer e tudo mais e tal, mas isso vai me demandar uma energia, um tempo. Essas coisas operacionais, pra eu ficar ali focada fazendo as coisas, exatamente, isso me tira a energia. E talvez não vai ficar tão bom assim. Só que se você me coloca na frente de um cliente, na frente de um aluno, você me coloca pra dar uma aula, eu faço que, às vezes, as meninas até brigam comigo. Porque a aula é de 1 hora, eu dou uma aula de 1h30, 2 horas. Porque eu não consigo parar, porque eu quero ficar ali com as pessoas. A Jaque complementa tudo isso, que é a minha sócia. Porque a Jaque, ela senta e escreve as copies. Gente, sério, eu tô com muito orgulho da nossa produção de conteúdo dos últimos tempos. São muitos vídeos, assim, criativos, muitas copies, muitas coisas, que aí o que ela faz? E aí é a produtividade que o time tem que ter também. Sim. Por isso, você que é dono de empresa, reunião semanal com seu time. Cultura da empresa, que alinhamento, eu não aceito cultura de parede lá no escritório. Lá no escritório a gente tem a cultura, o foco no cliente. Se a gente tá fazendo qualquer coisa que não tá com foco no nosso aluno, a gente para tudo e fala aqui, volta aqui. Olha só, o foco é no cliente. O foco não é na gente. Não é foco na LM, é foco no cliente. Volta, refaz tudo isso. E aí hoje eu vejo assim, a produção de conteúdo acontecendo, as coisas acontecendo ali dentro do escritório, cara, eu fico muito feliz. Mas isso é o alinhamento constante, isso é o time muito bem ali, comprado na ideia. Tá todo mundo... Lá no escritório hoje, eu até, assim, é um medo meu, esse crescimento que a gente tá indo, que eu já vou contar pra vocês essa última parte, mas esse crescimento todo que tá acontecendo,
a gente conseguir levar isso pro coração de todo mundo. Sim. O time que a gente tem hoje, que é um time pequeno, vamos dizer assim. Porque as meninas, elas têm postura de dono. Elas têm ali, não tem aquele sentimento de, eu tô fazendo isso aqui para outra pessoa. Todo mundo sabe lá no escritório que a gente não tem essa questão assim. Eu saí do meu último emprego porque eu queria crescer lá dentro e eu não conseguia. Eu falei, eu quero crescer, o que eu posso fazer pra eu crescer aqui dentro? Eu não quero ficar nessa questão de estrada, eu não quero ficar dessa forma. E meu chefe na época virou pra mim e falou assim, não tem o que você fazer pra eu crescer aqui dentro. E eu coloquei isso como regra. Ninguém vai sair lá do escritório por esse motivo. Eu vou construir uma empresa de que as pessoas que estão ali, elas sabem que elas estão fazendo a diferença, elas sabem que elas estão fazendo a diferença na vida das pessoas. E cada depoimento que a gente tem dos alunos... Isso é extremamente gratificante. Eu acho que essa é a grande chave, assim, da nova geração que tá chegando. Porque, por exemplo, eu estudei em São Paulo, eu estudei administração. E aí eu ouvi a faculdade inteira que era isso. Você tem que se matar pra você estar lá louca, né? Ou seja, tira a sua vida. E aí você vai entrar nessa. Porque aí quando você chegar lá aos seus 30, você vai estar tudo bem, vai estar tudo ótimo. Então, você não precisa passar por isso. E outra coisa... Você precisa passar por aquilo. Então, não importa o que o seu chefe faça, ou o que você vai ouvir, ou... Enfim, que era... Principalmente em São Paulo, assim... O normal é qual o remédio que você tem na sua gaveta. Exatamente. Né? Qual é o remédio que você tá usando. Então, como se isso fosse algo saudável. E aí, você acha que você precisa replicar isso pra você continuar crescendo. E aí, eu acho que essa nova geração que vem... Com as novas empresas, né, surgindo e que passaram por isso, olha, falam assim, eu quero fazer diferente. Exatamente. Eu não quero que a pessoa que entrou, como eu entrei lá como estagiário, ou qualquer coisa que seja, viva isso dentro da minha empresa. Com e certeza. Que mostrar que é possível. Com certeza, é possível e é você trazer esse crescimento saudável. É isso que eu acredito. Vai ser exponencial, vai ser muita coisa. Eu trabalho pra caramba e uma coisa que eu posso falar com vocês aqui, documente sua jornada. Se você não gosta de Instagram, cara, faz mesmo assim. Mostra pras pessoas, não com um sentimento de que eu tô trabalhando demais, Não, mostra, porque a gente cria um ambiente, a gente cria a ambiência mesmo, de pessoas que estão juntas, olhando pro mesmo lugar e que vão fazer a diferença no mundo. Foco, né, naquilo ali. Que dá pra gente fazer. Você é forte, você aguenta, com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Então coloca um foco na sua vida e vai. E eu documento toda a minha jornada, as pessoas sabem, é muito até gostoso quando eu tô viajando, quando tá acontecendo alguma coisa, as pessoas viram e falam assim, nossa, você merece mesmo, porque, caraca, não sei, trabalha muito. E mas é gostoso. Algumas pessoas me perguntam assim, Lara, como é que você dá conta? Cara, eu amo o que eu faço. Eu amo a transformação que o nosso trabalho, ele gera na vida dos nossos alunos. Impacto, né? Você tá vendo Exatamente. o impacto da sua ação. Eu percebo que a nossa consultoria financeira, hoje, o nome é Programa MVA. Inclusive, a gente vai abrir próximas vagas em fevereiro. E dentro do Programa MVA, nós criamos um programa de 8 semanas, onde tem uma consultora financeira ali. Eu não acredito muito nessa questão de você só vender um curso, deixar o aluno pra lá, porque o foco tá no cliente. Então, você tem ali toda uma parte de acompanhamento diário com uma consultora. E eu percebo pessoas que contam pra gente que o casamento tava acabando. E depois que eles entraram no programa MVA e organizaram as finanças, que a gente vai muito além de só organizar o que entra e sai, tudo mudou, tudo melhorou. Então são vidas, são famílias que a gente trata diariamente. E os próximos passos, né, finalizando, nós acabamos de comprar uma sala do lado da nossa, 2 salas na verdade. Então a gente vai sair de um espaço de 6 colaboradores para um espaço de 30 colaboradores, com salas de reunião, com rooftop para poder receber os nossos clientes. Chama a gente. Com certeza. Já queremos encontrinho do papo. Mas olha que nosso foco pro ano que vem é exatamente isso. Trazer a galera pra perto, trazer a galera pra junto. Eu acho que a pandemia, ela separou muito a gente. Que ficou cada um dentro da sua telinha, dentro do seu computador ali, o Zoom e tal. É trazer a galera, fazer evento. A gente gosta de festa. A gente fala de dinheiro e fala festa. E a gente leva isso do que a gente ouviu lá no Encontro do Papo. E a gente leva muito internamente. A gente fala direto no grupinho do Papo de Quinta, que é que você ensinou pra gente, o Let's Bora. Let's Bora, com certeza, Let's Bora. E eu vou levar agora, porque a gente tá chegando no nosso final. Antes do final, eu queria te perguntar uma coisa. Se você pudesse dar 3 dicas. Você tava falando aí que no início você gravava vídeos que você dava 3 pontos, 3 dicas e etc e tal. 3 dicas pra quem tá ouvindo a gente agora pra fazer um bom planejamento financeiro, enfim, pra levar daqui
uma Com ideia certeza. disso. Primeiro de tudo, comece pelo final. A meta. Você precisa ter meta. Tudo na sua vida, pra você conseguir dar o próximo passo, pra você conseguir fazer o grande diferencial, pra você conseguir dar os seus 200%, você precisa saber pra onde você tá indo. É como o GPS. Não tem como o GPS criar o caminho se você não colocar pra ele pra onde você tá indo. Então, saiba o que você quer. Não acorda, vai vivendo mais um dia, vai pro trabalho e tal. Não é esse trabalho que você se sente feliz? Para e pensa, faz uma autoanálise do que você quer. Pede a Deus pra te mostrar. Tenha meta, você tem que ter um foco, um objetivo. Segunda coisa, saiba de onde você está saindo. Então, você precisa saber o que está acontecendo hoje com as suas finanças. Você precisa saber quanto você ganha, quanto você gasta. Não só o que você tem na fatura do cartão de crédito. Você precisa saber o que está acontecendo ali, o que é cada gasto. Entenda a sua localização atual. Por quê? Pensa comigo. Se você tem, para onde você quer chegar? Se você tem a sua localização atual, o que está acontecendo hoje com as suas finanças, você consegue trilhar um caminho. E aí você cria um plano de ação. Sai daquela vida de que se isso acontece com a minha vida, tá tudo certo. Se isso não acontece com a minha vida, também tá tudo certo. Ai, ao acaso é a vida. Não. Postura de protagonista na vida. Você cria a vida que você vai viver. Lógico que no meio do caminho tem a lombada, a gente tem que fazer o desvio de rota, mas tá tudo bem. Porque quando você tem o seu foco, você não vai se desviar. E por último, e mais importante, tenha disciplina com seus sonhos. Coloque os seus sonhos em primeiro lugar. Eu vejo muita gente sabendo onde quer chegar, sabendo de onde tá saindo. Só que comece e para. Comece e para. E se você não colocar o foco que você precisa ter nos seus sonhos, ninguém vai colocar. E a vida que você quer viver, que é a sua vida abundante, a vida que você nasceu para viver, porque foi pago um preço muito alto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse preço foi muito alto que foi pago. É para você viver uma vida muito mais do que uma vida nota 7. Você tá aqui para viver uma vida em abundância. Então, não se desvie desse foco. Muito bom. Sensacional! E aí, agora caminhando pro final, a gente né, tem aqui todos os nossos convidados. A gente pede, depois de a gente ter conversado sobre tantas coisas e tanta essa jornada maravilhosa, qual é a sua sacada de ouro? Assim, depois de tudo isso que a gente conversou, pra fechar o nosso episódio, qual é a sua sacada de ouro? Para mim, a sacada de ouro de hoje, né, de tudo que tá acontecendo, são pessoas. As pessoas certas, o ambiente certo que você está, as pessoas, né, e os ambientes, eles vão te colocar onde você quer chegar. Então, se você tem 5 amigos que eles são endividados, normalmente você vai ser o 6º. Se você tem 5 amigos que não têm saúde, normalmente você vai ser o 6º. Então, o poder da ambiência, dos locais que você se coloca, e é se colocar mesmo, não só onde você nasceu, seja através de livros, seja através de cursos que você compra. Esses acessos, esses lugares que você vai, eu acredito que isso é uma virada de chave muito grande para te trazer motivação, para te trazer foco e para você olhar pro lado e não aceitar essa vida nota 7. Você olhar pro lado e falar assim, não, eles estão vivendo essa vida e construindo essa vida que eu quero viver, então eu vou também. Eu acredito que a sacada de ouro mesmo, hoje, são as pessoas. Maravilhosa. E onde que a gente encontra? @lara.martinelli no Instagram, no YouTube, Lara Martinelli, Vida Abundante. Toda terça-feira eu dou uma consultoria financeira gratuita no YouTube às 5 horas da tarde. Arrasou. E as perguntas que eu falo, o tema que eu falo na consultoria financeira gratuita é justamente o que as pessoas me mandam nas redes sociais. Então, nas caixinhas de pergunta, em tudo, vocês mandem as perguntas, chega lá no direct, me conta a sua vida que eu já dou um print, mando pro marketing e a gente na terça-feira, 5 horas da tarde, eu tô lá disponível ao vivo para responder todas as perguntas de vocês. Eu só termino depois que todas as perguntas forem respondidas. Arrasou. E você, Ju, onde te encontra? @JulianaCZanelli e @Simpler_. Bom, e vocês me encontram no @Flavitia e no Amolete Confeitaria. E no mais importante, papo.d.quinta e no papo.do.ano, que começamos agora. E vocês já sabem, curtem, comentem, compartilhem, que a gente vê tudo aqui. E agradecer mais uma vez o espaço que a gente tá gravando aqui, que é o do Hub da FCAP. E todos os dias faça a diferença.